Nesse vídeo vamos detalhar alguns aspectos básicos sobre o módulo contábil do SAGE. Tá? É um módulo que permite que nós tenhamos vários planos de contas ativos ao mesmo tempo. Tá? Então significa que nós podemos contabilizar em dois planos contábeis, planos de contas independentes. Tá? Embora isso não seja uma prática muito comum, ela pode ser adotada e normalmente os setores contábeis utilizam esse recurso para ter um plano de contas por cada ano, por cada competência. Tá? Eu tenho aqui um plano de contas, as contas contábeis do plano de contas, tá? Todas as suas informações, tá? Todos os dados correspondentes. Tá? Informações sobre fechamento de períodos, o que define esses fechamentos definem o fechamento de possibilidade de movimentações em registros em todo o SAGE, dependendo do período fechado, integração com depreciação patrimonial, e acontece integração com o nosso módulo de, de patrimônio, os diversos relatórios contábeis, diário, razão, seus modelos padronizados, relatórios financeiros, que são integrados com o resto do SAGE, tá? Termos de abertura, encerramento, notas explicativas, o fluxo de caixa, DMPL, enfim, balanço patrimonial, toda a parte de configuração de automação do sistema, integração com SPEDs e arquivos contábeis de várias épocas, integração com o nosso sistema de gestão de documentos, sistema de almoxarifado e algumas tabelas auxiliares. Tá? Para exemplificar o uso da ferramenta e, sobretudo, como funciona o processo de automação e integração, eu vou abrir aqui a nossa movimentação contábil para que fique bem claro como o SAGE funciona. Na verdade, a ideia é que, em primeiro lugar, todo registro financeiro do SAGE, seja de receita, despesa, crédito ou débito, ele é enquadrado numa categoria e subcategoria que costumamos chamar de histórico ou subhistórico. Tá? Histórico e, na verdade, subhistórico. Então, por exemplo, você tem um histórico de material permanente, e dentro do histórico de material permanente você tem subhistóricos com várias naturezas de subgrupos de material permanente. Tem um histórico de serviços de IPF, com as várias naturezas e detalhamentos de serviços de IPF que existem dentro de um grupo de serviços de IPF. Então aqui, ó, nas tabelas auxiliares, nós temos os históricos padrão, temos várias naturezas de históricos, tá? E dentro de cada histórico temos os vários subhistóricos. Então podemos listar, consultar e detalhar. E perceba que esses históricos e subhistóricos eles são bem ricos de possibilidades de configurações. Tá? Vou abrir apenas um deles aqui, ó, de serviços CPJ, hospedagens, e você vê que você pode determinar em que módulos você deseja que ele seja apresentado, se ele tem retenções de impostos, enfim. Para exemplificar melhor, eu vou pegar aqui um histórico conhecido de serviço de IPF, que é o de RPA. Tá? Deixa eu pegar aqui RP. Pronto, serviço de RPA, vou detalhar ele para ficar bem clara a ideia aqui. Ele não permite alteração, mas veja. Um detalhe é que ele marca aqui as incidências de IR, INSS e INSS do prestador. Tá? Então, são todos os tipos de incidências que existem e várias outras configurações que podem ser definidas para que o comportamento desse subhistórico seja alterado. Tá? Enfim, a ideia, então, no processo de criação da automação contábil é que, no momento em que se crie um registro financeiro, e aí eu vou citar aqui o exemplo, de um pagamento de serviço prestado, por exemplo, pagamento de um RPA, tá? É que na contabilidade seja criada uma automação que vincule os pagamentos de RPA, ou seja, os pagamentos que forem cadastrados com o histórico 010, que é o histórico de serviço prestado, e o subhistórico de RPA, para esse grupo de histórico e subhistórico, seja criada uma configuração de automação contábil que vincule essa natureza de registro um par de conta contábil a crédito e a débito.
Então, por exemplo, eu vou buscar aqui um pagamento que eu já tenho consultado aqui, que é um pagamento de RPA já previamente cadastrado. Tá? Eu vou consultar aqui, vou pegar o código dele, tá? Vou voltar para o módulo contábil, vou pôr aqui o código dele. Tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo de como nós visualizamos o processo de automação que previamente que acontece de forma automática. Tá? Já que é um processo de automação. Né? Então, tenho aqui o registro financeiro do pagamento no valor de 2.642 e olha que aqui eu já tenho vinculado a ele duas contas contábeis. Em nenhum momento ninguém precisou lançar essas duas contas contábeis. O setor financeiro, o setor de projetos, o setor responsável pela execução, pelo cadastro desse pagamento, simplesmente informou que esse é um pagamento vinculado ao histórico 010 de serviço pessoa física e ao subhistórico 01 de RPA. Tá? Essa vinculação com a conta de outras contas a pagar e o banco contas de movimento, tá? Ela aconteceu por quê? Porque existe aqui na área de configuração contábil, e eu vou entrar aqui na aba de pagamentos, tá? Eu vou selecionar aqui o histórico 010. Tá? Quando eu clicar em consultar, eu vou mostrar que existe uma configuração de automação contábil que vincula esse histórico com essa conta débito e essa conta crédito. Uma vez que esse processo, essa configuração tenha sido feita, todas as vezes que um pagamento com essa natureza surgir, essa automação vai ser gerada. Okay? Então, essa é a ideia. Então, você pode aqui, por exemplo, nessa área de automação, criar uma configuração para provisão. Acho que aqui não tem nenhuma criada, mas você poderia criar um momento da provisão, que é no momento que o registro surge que ainda não foi pago. Você pode, para uma determinada natureza de pagamento, se você quiser gerar uma provisão, você pode, no momento em que o registro for gerado, configurar uma automação para que sejam lançadas contas contábeis de provisão a crédito e a débito. Tá? E no momento em que o pagamento, por exemplo, for compensado ou for emitido, você pode criar uma outra configuração de automação que faça com que a baixa da provisão aconteça e a efetivação seja realizada contabilmente. Ou, se você não tiver nenhuma provisão a ser configurada, você pode simplesmente criar um par de contas a crédito e a débito para que sejam lançadas no momento que o pagamento foi efetivamente realizado. Então, como funciona na prática? Na prática, a ideia é que todos os históricos e subhistóricos passíveis de lançamentos financeiros sejam vinculados a pares de contas contábeis a crédito e a débito para que, no momento em que eles forem utilizados, essas contas sejam lançadas automaticamente. Tá? Isso só é feito uma única vez. Depois que esse processo de automação é realizado, a contabilidade fica com o trabalho apenas de gestão, que é o que aconteceu aqui nesse registro. Eu fiz a consulta de um lançamento, ele já veio com suas contas contábeis, tá? O que fez com que a contabilidade simplesmente tivesse que ter o trabalho de analisar o que foi gerado, analisar o próprio lançamento para ver se a qualificação dele, a categorização dele está efetivamente correta, tá? Já que, uma vez estando corretas, as contas contábeis, consequentemente, também aparecerão